Queridos, mais uma vez obrigado, familiares, amigos que estão nos visitando. Como eu disse no início, a gente já começou a se reunir aos domingos há 2 semanas e hoje nós estamos no primeiro domingo aqui nesse lugar. Mas há 2 semanas nós temos já conversado, já que estamos enfrentando e aceitando o desafio dado a nós pelo Senhor, de estabelecermos uma igreja aqui nessa região. Nós temos conversado sobre o que é a prática, o que é a vida de uma igreja enquanto igreja do Senhor. E enquanto eu buscava o que compartilhar nesse finzinho de ano com os irmãos, o Senhor me levou para a carta de Tiago. E me deu o tema Cartas Vivas. Vivam como cartas vivas. Afinal de contas, a igreja do Senhor, ela, de alguma forma, ela gera expectativa naqueles que não são do Senhor ou que não frequentam esse ambiente dito religioso. Por mais que a gente diga que algumas igrejas já perderam o seu sentido, ainda assim os cristãos, quando se denominam como tal, eles criam uma expectativa nas pessoas para que haja uma esperança na maneira como eles vivem, que dê esperança para a maneira como os outros vivem, quererem continuar caminhando, quererem continuar acreditando. Então, nós temos conversado sobre sermos cartas vivas. A carta de Tiago, ela é uma carta que foi escrita por uma igreja que estava aí nos seus entre 10 e 15 anos de existência, a igreja que a gente chama como igreja primitiva, a primeira igreja, a igreja que se reúne logo depois que Jesus vai assunto aos céus, ele depois de ressurreto, ele tem um tempo com os seus discípulos, ele dá algumas orientações para os seus discípulos e ele volta para o Pai e essa igreja começa a se reunir. E depois de um tempo dessa igreja se reunir, aproximadamente entre 10 e 15 anos, Tiago, de acordo com a maioria dos comentaristas, o irmão de Jesus, ou seja, alguém que tinha propriedade, não somente como discípulo, mas porque tinha intimidade, porque conviveu com Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador, Tiago, então, escreve para a igreja acerca de algumas observações que a igreja, então, como tal, não vinha vivendo. E eu lembro que uma vez alguém disse para mim, como pode uma igreja com 15 anos já receber uma instrução de tantas coisinhas que já estavam saindo dos trilhos para que pudesse ser acertado, uma igreja tão nova? Eu disse para a pessoa certa vez, bom, nós já estamos aqui reunidos enquanto Comunidade Batista Esperança na época, há quase 5 anos, e nós já temos talvez o dobro de situações para acertarmos do que essa igreja com 15 anos. Porque onde tem gente, onde tem pessoas se reunindo, é fato, a gente vai ter problema. Ao passo que a igreja gera uma expectativa nas pessoas, ao passo que a igreja é a resposta de Deus, por meio de Jesus Cristo, para um mundo transtornado, para um mundo que está desistindo de lutar, a igreja ela é a reunião de santos sim, não de auréola, mas de pessoas separadas para viver de fato como discípulos de Cristo. Mas a gente não pode esquecer que ela é a reunião de pessoas, e onde tem pessoas vai dar ruim, porque muita gente junto dá problema. E se não fosse a graça do Senhor, a gente não se reuniria aqui. Se não fosse a graça do Senhor, a gente não fazia as coisas que nós fazemos, pela misericórdia do Senhor. Então, nas 2 últimas semanas, nós vimos como é em série que nós estamos pregando. Série, tipo Netflix, você vê lá, tem episódio 1, episódio 2. Então, na primeira semana, no primeiro episódio, nós conversamos sobre que ser cristão não te torna imune à provação. O fato de sermos cristãos não tira de nós a possibilidade de encontrarmos ou de bater na nossa porta o dia mau na nossa porta. O fato de carregarmos a identidade de Cristo, pelo contrário, nos leva ao encontro da aprovação. Falamos que o próprio Cristo é exemplo disso, porque no auge da sua patente, quando ele sai ali de ser batizado, que o próprio Deus diz, esse é o meu filho, eu amo meu filho, eu tenho alegria nele. A palavra de Deus diz que o próprio Espírito de Deus leva Jesus para o deserto. É o Espírito de Deus que leva Jesus para o deserto para ser tentado. É Deus quem nos leva para a aprovação. Deus não nos tenta, mas é Deus quem nos leva para a aprovação, para gerar em nós um caráter aprovado, para gerar em nós maturidade. Entendemos que na caminhada todos nós estamos sujeitos à chuva e sol, ao vendaval do dia. Também conversamos no segundo episódio que é questão de vida ou morte, uma vez então que já entendemos que a aprovação não é um castigo de Deus. A aprovação não é um castigo de Deus. A aprovação não é porque você está longe de um encontro religioso e você precisa voltar na igreja para você fazer algo, para você não ter mais um castigo. Não. A aprovação é inerente a todos nós.
E como tal, é questão de vida ou morte entendermos que o que mais precisamos no dia mal é fechar a nossa boca. Entender que Deus nos deu 2 ouvidos para ouvir e uma boca para falar. No meu caso, então, fui mais do que privilegiado. Ele deu 2 ouvidos abençoados, 2 orelhas enormes. Mas o que a gente tem a fazer é falar, falar e falar. E na verdade não é isso. O que Tiago está dizendo para nós é que no dia mal, controlemos o nosso desejo equivocado de falar por nós mesmos, ou de querer já sair fazendo as coisas, resolvendo do nosso jeito, e voltemos os nossos olhos para a palavra de Deus, para ouvir, no meio da provação, o que o Espírito de Deus tem a dizer a nós, para enfrentarmos esse dia e passarmos com louvor, glorificando ao Senhor da glória, aquele que por meio da sua graça nos trouxe eternidade. Hoje nós vamos ler então no terceiro episódio, Tiago 2, e nós vamos ler aí os versos 1 ao 13. Você não precisa abrir a sua Bíblia, eu não sei se vai dar para todo mundo ver ali, se a letra está muito pequena, mas você acompanha no Data Show. E no capítulo 2, Tiago diz: meus irmãos, vocês que creem no glorioso Senhor Jesus Cristo, nunca tratem as pessoas de modo diferente por causa da aparência delas. Por exemplo, entra na reunião de vocês um homem com anéis de ouro e bem vestido, e entra também outro pobre vestindo roupas velhas. Digamos que vocês tratem melhor o que está bem vestido e dizem: este é o melhor lugar, sente-se aqui. Mas dizem ao pobre: fique de pé, ou sente-se aí no chão, perto dos meus pés. Nesse caso, vocês não estão fazendo diferença entre vocês mesmos, e estão se baseando em maus motivos para julgar o valor dos outros. Olha aí o ouvir aí, ó. Escutem, meus queridos irmãos, Deus escolheu os pobres desse mundo para serem ricos na fé e para possuírem o reino que Ele prometeu aos que o amam. No entanto, vocês desprezam os pobres. Por acaso não são os ricos que exploram vocês e os arrastam para serem julgados nos tribunais? São eles que falam mal do bom nome de Deus, do bom nome que Deus deu a vocês. Se vocês obedecerem à lei do Eterno, estarão fazendo o que devem, pois nas Escrituras Sagradas está escrito, e é de conhecimento de todos: ame aos outros como você ama você mesmo. Mas se vocês tratam as pessoas pela aparência, estão pecando, e a lei os condena como culpados. Porque quem quebra um só mandamento da lei é culpado de quebrar todos. Pois o mesmo que disse não cometa adultério, também disse não mate. Mesmo que você não cometa adultério, será culpado de quebrar a lei e se matar. Falem e vivam, é o que Tiago tem tratado nessa carta, nos 5 capítulos, e ao longo do finalzinho desse ano nós vamos falar. Vivam é o modus operandi, é o praxis da igreja, a maneira prática de viver, com aquilo que vocês ouvem, com aquilo que vocês dizem ser. Vivam como tal. Por isso, cartas vivas, falem e vivam como pessoas que serão julgadas pela lei que nos dá a liberdade, a saber, é o Evangelho de Cristo Jesus. Quando Deus julgar, não terá misericórdia das pessoas que não tiveram misericórdia dos outros, mas as pessoas que tiveram misericórdia dos outros não serão condenadas no dia do juízo final. Vamos orar mais uma vez? Senhor Jesus, tem misericórdia da minha vida, Pai. E tudo aquilo que eu pude preparar, que eu pude estudar, que eu pude ser alimentado pela Tua Palavra, que seja conduzido exclusivamente pelo Teu Espírito Santo, em nome de Jesus, Pai. Conduza essa palavra no meu coração, no coração dos meus irmãos, e que o Teu Espírito Santo vá traduzindo no coração de cada um, a despeito de como devemos lidar uns com os outros, principalmente a nós, como cristãos, como devemos ser diferenciais e não tratar com indiferença aqueles a quem o Senhor tem nos trazido para perto, Pai. Eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém, Pai. Uniformidade. Eu penso que viver como carta viva é viver de maneira de fato que você tenha coerência na maneira como você está vivendo. Eu gosto da palavra que está no livro de Atos, quando o texto bíblico vai dizer lá em Atos 11, 26, não está aí não, que os discípulos em Antioquia foram pela primeira vez chamados de cristãos. Nós não somos cristãos porque nós um dia levantamos uma bandeira e dizemos: olha, Rodrigo, eu sou um cristão. Não, nós somos cristãos porque as pessoas que passam por nós devem olhar para nós, ver coerência, ver uniformidade na maneira como nós vivemos, ao ponto de dizerem: ali vai alguém que se parece com Cristo, um
cristão. Uniformidade em geral significa ser de uma única forma. Paulo, quando escreve aos Romanos, ele diz: não vos conformeis, não tome a forma do que a tua geração tem ditado como regra, porque existe uma única forma, e essa uma única forma foi gerada quando lá no Gênesis, lá no início, o próprio texto vai dizer que a terra era sem forma, e ao criar todas as coisas, e nós, como ápice da criação, ele nos deu uma forma, porque ele disse naquela comunidade que habitava sendo o próprio Deus, a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, ele disse: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Nós temos uma forma, nós estamos contaminados por causa do pecado, nós embaçamos um pouco essa forma por causa do pecado, mas por meio da graça, o sangue que nos lavou, que nos salvou, nós temos sido resgatados, redimidos e regenerados de glória em glória, até o momento que na glória nós vamos reinar com o nosso Senhor. Então, uniformidade é aquilo que é regular, é coerente, ou são ideias coerentes, são opiniões, ou pessoas com opiniões e atitudes coerentes. Se estamos verdadeiramente em Cristo, se nos rendemos a Ele, e se de fato Ele é o nosso Senhor e Salvador, devemos viver de maneira coerente com o Evangelho de Cristo e com a mente transformada pela Palavra de Deus, quando lidamos com o nosso próximo. As pessoas vão observar a maneira como nós tratamos a pessoa na padaria, a maneira como nós tratamos a tia dos nossos alunos na escola, a maneira como nós agimos quando o dia mal bate na nossa porta, a maneira como nós agimos quando alguém pisa no nosso calo. O que Tiago está trabalhando, e nós vamos daqui a pouco percorrer um pouquinho nos versículos, é que nós devemos viver com coerência. Nós devemos lidar com as pessoas de maneira que elas enxerguem em nós, não a nós mesmos, mas o próprio Jesus, que nós dizemos ser discípulos dele. Tiago, então, ele tem o propósito de, ao escrever essa carta, nos encorajar quanto à maneira de vivermos como discípulos de Cristo. Eu gosto de afirmar que o cristianismo não é feito como um videogame, não há níveis no cristianismo, ou seja, eu me rendo a Jesus, então agora eu me tornei um cristão, e depois de um tempo de caminhada, depois de um tempo de renúncias, agora eu passo para a próxima fase e me torno um discípulo. Não, eu acabei de falar que em Atos 11, versículo 26, diz que os discípulos foram, depois de serem reconhecidos como tais, chamados de cristãos. Quem se rende a Jesus só é um cristão, porque primeiro é um discípulo de Cristo, e como discípulo de Cristo, Tiago está dizendo: vivam como tal, manifestem o Senhor Jesus na vida de vocês. Eu também disse nas semanas anteriores que é consenso na maioria dos comentaristas bíblicos que Tiago está usando da própria palavra de Deus para escrever a palavra de Deus. Tiago está usando de um lado o livro de Jó, e todo mundo conhece, se não o livro de Jó, pelo menos o jargão, ou o que virou o jargão, que tem que ter paciência de Jó. Então Tiago está usando o livro de Jó, e do outro lado ele está usando 3 capítulos da Bíblia, lá em Mateus 5, 6 e 7, conhecido como Sermão da Montanha, para trazer para essa igreja, para trazer para nós aqui, que nós devemos viver então, sabendo enfrentar a provação, sabendo que nós não trouxemos nada para essa terra, sabemos que aquilo que nós alcançamos em algum momento, em outro momento nós podemos perder, em outro momento nós podemos recuar, em outro momento nós podemos não ter mais, aquilo que nós não temos nada agora, daqui a pouco nós podemos ter alguma coisa, mas em todos esses momentos nós devemos passar com perseverança, devemos passar ouvindo o que o Senhor tem a nos orientar, e entender que de fato Ele tem estado conosco na caminhada, e de outro lado, no Sermão da Montanha, dando respostas para as pessoas da esperança de glória que há em nós. Leslie Newbigin disse que a igreja é a hermenêutica do Evangelho, ou seja, se você quer conhecer Jesus Cristo, basta você olhar para a igreja dele. Eu falo para a nossa igreja, que já temos caminhado desde maio, eu falo para os irmãos que estão nos visitando, e eu falo independente de cristãos ou não, para aqueles que são amigos do Evangelho. Você que diz crer em Deus, o que as pessoas enxergam na sua vida manifesta, ou melhor, testifica que verdadeiramente você crê em Deus. Testifica que verdadeiramente você está com os seus ouvidos atentos para o que Deus tem para dizer para a sua vida, para que você possa de fato testificar e manifestar alguma coisa em resposta para as pessoas. Por que devemos viver desse jeito? Porque Paulo vai escrever
aos Coríntios, à igreja de Coríntios, no capítulo 5, no 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 17, que se estamos em Cristo, nós somos nova criatura. Portanto, as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Como eu disse no início, se estamos em Cristo Jesus, nós então precisamos testificar e não apenas levantar uma bandeira. Somente seremos nova criação quando verdadeiramente estivermos centrados em Cristo. E por sua vez, quando estivermos centrados em Cristo, verdadeiramente seremos nova criação. Vou repetir para vocês. Somente seremos nova criação quando verdadeiramente estivermos centrados em Cristo. E por sua vez, quando estivermos centrados em Cristo, verdadeiramente seremos nova criação. Rodrigo, o que é ser centrado em Cristo? É entender que se Cristo é o meu Salvador, Ele não é somente o meu Salvador, Ele é o meu Senhor, e se Ele é o meu Senhor, eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora eu vivo na fé daquele que morreu e que se entregou por mim. E Cristo então me dá nuances, me dá referência. Por exemplo, disse no meu lar, eu briguei com a minha esposa, eu briguei com meu marido, e eu digo, não dá mais, eu já tentei de tudo. Cristo então, se Ele é a centralidade da minha vida, Ele vai dizer para mim, mas eu te perdoei quantas vezes fosse necessário. E se eu então sou a pessoa que sou a centralidade da tua vida, perdoe mais uma vez, caminhe mais uma vez, porque de fato sou eu que vivo na sua vida. Se estamos centrados em Cristo, manifestamos então essa nova criação, que por meio de Cristo nós nos tornamos. Vamos voltar para o texto. O primeiro versículo, Tiago disse, meus irmãos. Eu falei semana passada que quando a gente quer chamar alguém no pé da orelha para dizer alguma coisa no pé da orelha, a gente usa de carinho, ou via de regra é de carinho. A gente chama para perto, leva para um canto, que a gente quer falar no pé do ouvido. Eu compartilhei semana passada que quando o Tiago começa dizendo, e por vezes ele vai fazer isso na sua carta, quando o Tiago começa dizendo, meus irmãos, ele está chamando a intimidade daqueles que conheciam ele para perto, ele está levando no canto, porque ele está querendo dizer algo que é importante, que aqueles irmãos estão deixando de lado. E Tiago está dizendo, vocês que creem no nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, nunca tratem as pessoas de maneira diferente por causa da aparência. É comum, isso é inerente a nós, isso é fruto do pecado. Infelizmente, um momento ou outro, nós já tratamos alguém de modo diferente por aquilo que ela apresenta, necessariamente não por aquilo que ela é, mas aquilo que os nossos olhos estão vendo. O que o Tiago está dizendo para nós é que se estamos em Cristo, não há possibilidade de tratarmos as pessoas de maneira diferente. O que o Tiago está dizendo para nós é que a coerência no lidar com as outras pessoas vai manifestar que verdadeiramente estamos em Cristo. Estar em Cristo, não há como então tratar pessoas de maneira diferenciada. Tiago de cara já está dizendo nesse primeiro versículo qual é o problema encontrado naquela igreja. Qual é o problema na vida do ser humano. Tiago está dizendo, vocês não podem caminhar assim. Tiago está dizendo, vocês precisam mostrar para as pessoas que seja aquele que tem muitas posses, ou aquele que não tem posse nenhuma, aquele que está bem vestido, ou aquele que não está vestido legal, aquele que talvez esteja até não muito cheiroso, vocês precisam tratar de maneira igual. Eu fui pregar numa igreja há quase um mês atrás, e eu lembro que na hora que o irmão chamou para orar, o grupo que ia participar, ele me chamou como preletor da noite. No meio da oração me chega uma senhora suja, muito suja, totalmente descabelada, com uma menina também totalmente descabelada, com um saco de ração e roupa dentro. E no meio da oração ela começa, glória a Deus, aleluia, Senhor Jesus, e tal. O culto foi rolando, aquela mulher andando e perambulando pela igreja, glória a Deus, e para alguns até atrapalhando. Eu confesso para vocês que eu até durante algum momento de observação, eu falei, Senhor Jesus, o que tu quer fazer essa noite? Faça e prepara o meu coração para eu saber lidar com isso. O fato é que aquilo era uma encenação. No final foi revelado, era uma irmã de uma outra igreja, que nem o pessoal da igreja, nem o pastor sabia. Mas durante um momento que aquela pessoa cirandava pela igreja, muitos irmãos tentaram levar ela para a porta, muitos irmãos tentaram levar ela para um canto onde ela de repente incomodasse menos. Muitos irmãos estavam incomodados com aquela presença ali. Talvez por conta da sua vestimenta, talvez por conta dela estar falando glória a Deus alto, talvez porque de fato ela não estava aparentando bem vestida em relação às pessoas que estavam ali durante aquela celebração. O que Tiago está nos lembrando aqui, esses somos nós.
Quando Cristo morre por nós, nós éramos esses que andávamos perambulando, sujos, sem pai nem mãe, totalmente desanimados, desamparados, e Cristo, Ele sai da sua glória e vem ao nosso encontro. Ele vem para dizer a nós que diante de toda a sua glória, importava a Ele abrir mão naquele momento da sua glória, para vir viver a nossa humanidade, para dizer para nós, é assim que se trata o próximo. Jesus é a referência para nós. Por isso que nós queremos ser centrados, é o primeiro valor da nossa igreja, na pessoa de Cristo Jesus. Porque nós entendemos que quando nós estamos centrados em Cristo Jesus, nós vamos viver a missão de Deus, que não é nossa, de lidar com as pessoas, como Cristo Jesus nos ensinou a lidar. E que quando a gente vive a missão de Deus, centrados na pessoa de Cristo Jesus, nós cultivamos os relacionamentos, vivemos relacionamentos saudáveis, despretensiosos, mas que manifestam a pessoa de Jesus Cristo nas nossas vidas. Versículo de 2 a 4, está dizendo... Tiago dá um exemplo para trabalhar um pouco mais o problema que ele traz para a igreja. Ele diz, por exemplo, entra na reunião de vocês um homem com anéis de ouro e bem vestido, e entra também um pobre vestido com roupas velhas. Digamos que vocês tratem melhor o que está bem vestido e dizem, este é o melhor lugar, sente aqui, mas dizem ao pobre, fique de pé, ou sente-se aí no chão, perto dos meus pés. Olha o que Tiago diz. Vocês, nesse caso, estão fazendo diferença entre vocês mesmos. Porque quando nós lembramos que nós só somos o que somos em Cristo Jesus, porque Ele veio morrer no nosso lugar, porque quem era condenado, ou quem estava condenado, éramos nós. Quem estava sujo era a gente. Quem era pobre era a gente. E se há riqueza, e se há algum valor nas nossas vidas, é porque Jesus Cristo deixou o seu trono de glória, veio nos encontrar e nos deu direito à vida eterna. O que Tiago está dizendo para nós, quando vocês fazem assim, vocês estão esquecendo quem é o Senhor da glória. Por isso que ele diz no primeiro versículo, o Senhor da glória. É o único lugar no Novo Testamento onde o nosso Cristo vai ser chamado e tratado como o Senhor da glória. E quando nós lembramos quem é o Senhor da glória, nós lembramos que Filipenses 2, versículo 5 em diante, vai dizer que Ele deixou o seu trono de glória e veio viver a nossa humanidade, tornando-se a forma de homem, de servo. E muitas vezes nós esquecemos quem é o nosso Senhor. Um Senhor que não nasceu no palácio, um Senhor que, ainda que fosse esperado a sua época para nascer num trono de glória, Ele nasce numa manjedoura, num local no meio de animais, nada a 5 estrelas, mas foi esse, e dessa maneira. E por que dessa maneira? Para mostrar que todos nós, distantes de Cristo, aliás, fora de Cristo, estamos totalmente separados de Deus, e portanto somos todos pobres de espírito. Lembra que eu falei? Tiago está usando a própria palavra de Deus para escrever a palavra de Deus. Enquanto ele tem Jó de um lado, ele tem o Sermão da Montanha do outro. E no início do capítulo 5, o próprio Jesus vai dizer, mais que felizes são aqueles que são pobres de espírito. O pobre necessariamente não tem a ver com a questão financeira, não necessariamente não tem a ver com a questão material também, mas é muito mais além do que isso. O pobre tem a ver com o quanto nós, quando percebemos quem Cristo é, olhamos para a nossa vida de pecaminosidade, olhamos para o quanto nós somos egoístas, olhamos para o quanto nós queremos fazer as coisas do nosso jeito, a nossa maneira, e percebemos que o quanto mais avançamos nessa trajetória, mais erramos e mais nos distanciamos de Deus, quando percebemos esse Senhor da glória que vem ao nosso encontro. Talvez, lembrando Isaías, quando olha a glória do Senhor, a gente também possa dizer, ai de mim, que vivo no meio de uma turma ruim, e tudo pecador, assim como eu. Paulo diz à turma da igreja de Colossos, no capítulo 3, dos versos de 1 a 4, portanto, vocês que ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto, e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, quando Cristo,
que é aquele que você diz que é o seu Senhor, a sua vida, quando Ele for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Pensar nas coisas que são do alto, pedir a direção do Senhor, para lidarmos com todos de maneira igual, para lidarmos com todos sem diferenças, sem reservas. Hoje é um dia legal para nós aqui da congregação, da Igreja Batista Alcance, congregação da CBE. Nós estamos recebendo parentes, amigos de outras igrejas, amigos que não pertencem a igreja nenhuma. E a gente preparou tudo para que a gente pudesse receber vocês do melhor jeito possível. Mas o nosso desejo é que não somente no dia de hoje, não somente essa igreja, mas todos que se encontram aqui essa noite, ao lidar com as pessoas que amanhã o Senhor te dê a possibilidade de encontrar, que você não trate as pessoas por aquilo que você observa, mas que você trate as pessoas por aquilo que elas são. Talvez a gente vai aprender um pouquinho mais. Quando Samuel foi escolher um rei, quando Samuel na verdade foi para ungir Davi, o Senhor diz para Samuel, em outras palavras, o Senhor diz: olha, chegou a hora de você ir lá ungir aquele que será o rei. Vai na casa de Jessé e tem um menino lá que você vai ungir ele, que ele vai ser o rei. E Samuel foi, conversa com o pai de Davi. E Jessé tinha alguns filhos. E ele pede então para que os filhos de Jessé venham, e os filhos de Jessé vêm. E quando vem o primeiro filho, Samuel olha para aquele rapaz forte, alto, musculoso, bem preparado fisicamente, bonito. Samuel olha para ele e diz: está aí o rei. E começa a preparar as coisas para fazer um ritual, para consagrar aquele jovem, para ungir ele como rei. Mas o Senhor repreende Samuel e diz: pera lá, rapaz, quem é que está no comando, quem é que está no controle da sua vida? Não sou eu. Mas Senhor, ele tem todos os pré-requisitos para ser o rei. Ele é forte, ele é bonito, ele é bem preparado fisicamente, faz esportes, a galera do crossfit aí. E o Senhor diz: sim, só que você esqueceu que eu não julgo como o homem julga, porque o homem julga por aquilo que vê, mas eu julgo o coração. Todos nós diante de Deus não somos bons e nem piores por aquilo que nós somos aqui de fora, mas nós somos de fato obra do amor de Deus revelado na cruz de Cristo, por aquilo que o nosso coração é, porque Ele conhece o nosso coração, Ele sabe que o nosso coração é enganoso. E o texto bíblico vai dizer em Ezequiel que o próprio Senhor é quem pode transformar um coração de pedra num coração de carne. As pessoas vão dizer muitas coisas para nós, com aquilo que elas no seu exterior podem manifestar, mas a gente pode tomar muita decisão errada enquanto igreja, na nossa vida particular, se agirmos com as pessoas ou se decidirmos através de pessoas ou coisas por aquilo que nós estamos enxergando. Porque aquilo que está do lado de fora tem muito mais de maneira negativa a nos oferecer do que verdadeiramente pode estar do lado de dentro. Tem uma fala de Eugene Peterson no livro A Linguagem de Deus, não está aí não, onde ele diz que se pegarmos uma pessoa de 100 quilos e arrancarmos toda a sua primeira camada de pele aqui, e essa camada que nós enxergamos e colocarmos numa balança, talvez essa pessoa vai passar a pesar aí, sei lá, 99 quilos e 500 gramas, 200 gramas. O que isso quer dizer para nós, pastor Rodrigo? Isso quer dizer para nós que o que está do lado de dentro pode nos enganar com as escolhas que nós fazemos observando o que está do lado de fora. Então nós não devemos tratar as pessoas por aquilo que nós vemos, mas com a sabedoria que vem do alto, como lemos em Colossenses. Nós que estamos escondidos na cruz de Cristo, com o próprio Cristo, devemos buscar e ter a orientação do Senhor para agir com as pessoas, com aquilo que o Senhor, no nosso coração, vai falar para agirmos. Jesus era amigo de pecadores. Jesus era talvez conhecido como um cristão herege na sua época. Cristão herege foi heresia da minha parte, né, Jesus? Mas como um falso profeta, porque ele sentava com pessoas numa mesa de bar, ele sentava com pessoas que eram tratados como corruptos da época, mas era com essas pessoas que Jesus queria estar, ao ponto dele dizer: um médico não existe para aquele que está show de bola na sua saúde, um médico só tem função se for para cuidar de alguém que está doente. São para esses que eu vim, para aqueles que estão pobres de espírito. Nós um dia, longe de Cristo, éramos totalmente pobres de espírito, mas por causa de Cristo Jesus, a graça dele nos alcançou,
e nos deu direito à vida, e vida em abundância. Steve Timms disse: a descrição amigo de pecadores dada a Jesus era uma ofensa, mas também uma acusação. É claro que para nós tornou-se uma grande fonte de esperança. À medida que reconhecemos nosso coração pecaminoso, somos confortados ao saber que Jesus é amigo de pecadores. Nós temos estudado, tivemos um encontro, e aí já fica aí, hashtag aí, fica a dica aí, toda quinta-feira, me procura a Luciana, a Gilbert, a gente passa o endereço para vocês. Nós nos reunimos com um pequeno grupo, hoje um grupão, na House Church, que é a nossa casa sede, a casa igreja, igreja casa, para conversarmos sobre uma vida centrada no Evangelho. Toda quinta-feira, às 20 horas. É liberado para você falar com a gente, se você quiser saber um pouquinho mais do Evangelho. E nós conversamos no último encontro, que à medida que a gente percebe o que Cristo fez por nós, nós vamos percebendo a glória de Deus cada vez mais. E também vamos percebendo, aumentando a nossa pecaminosidade cada vez mais. Então, Steve Timms está dizendo, à medida que reconhecemos que nosso coração é pecaminoso, somos confortados ao saber que Jesus é amigo de pecadores, nos traz alento, nos traz paz. Deus é gracioso, mas a graça de Deus significa que Jesus passava tempo com indignos de respeito. Se nossas congregações estão cheias de pessoas respeitáveis, então pode ser que ainda não tenhamos entendido de fato a radical graça de Deus. Se nossas congregações, vou voltar, a graça de Deus significa que Jesus passava o tempo com pessoas que não eram dignas de serem respeitadas. A graça do Senhor Jesus nos assusta, porque nós queremos construir uma identidade de uma igreja de pessoas perfeitas. E ano que vem nós vamos trabalhar, já fica a dica aí, uma série, proibida a entrada de pessoas perfeitas, porque nós entendemos que se Cristo existe para aqueles que estavam doentes, nesse lugar vão se encontrar pessoas que não são perfeitas, mas são alvo da graça de Deus. E se há um lugar que chamamos de igreja, onde as pessoas são dignas de respeito, e nós achamos isso muito bonito, precisamos revisar o conceito de sermos igreja e de vivermos a graça de Jesus. Porque Jesus veio para pecadores, Jesus veio para os marginalizados, Jesus veio para aqueles que estavam aquém da sociedade. E nós, como igreja, precisamos revelar que esse é o Jesus que nós servimos. Tiago disse: escutem de novo, meus queridos irmãos. Tiago está dizendo: Deus escolheu pobres. Ao passo que Tiago está dizendo: escutem, Tiago está lembrando que nós lá no primeiro episódio, há 2 semanas atrás, falamos sobre praticar, aquele que olha no espelho, aquele que vê a sua imagem, sabe que é pecador, mas quando sai esquece, e vive como se fosse alguém digno de alguma coisa. E só somos dignos de alguma coisa por causa da cruz de Cristo. Não podemos esquecer isso. Por isso somos centrados em Cristo Jesus. Mas Tiago está dizendo: coloquem em prática então, vivam então como uma igreja relevante. Aí ele vai dizer, como falamos no segundo episódio: ouçam, falem menos. E ele volta agora: escutem, meus queridos irmãos. Ele diz: Deus escolheu foi os pobres. Nós somos os pobres. Pensa que não? Lá no original, quando Tiago escreve pobres, nessa carta que ele escreveu, dentre alguns significados, pobres ali, que a gente acabou de ler, que Deus escolheu, significa, tem aí? É o próximo slide aí. Destituído de influência, posição e honra. Aquele que é humilde, aquele que está aflito, aquele que é destituído de virtudes cristãs. Nós não somos cristãos porque nós queremos. Nós não temos virtude nenhuma que lembre Cristo. Mas nós só fazemos alguma coisa porque o Evangelho de Jesus diz para nós que não somos nós que alcançamos alguma coisa. Paulo, quando escreve aos Romanos, vai dizer que Deus revelou o seu amor para conosco. 2 pontos. Quando Cristo morreu por nós, quando ainda éramos pecadores, o Evangelho de Jesus não tem a ver com o que nós fazemos para ser salvos. O Evangelho de Jesus tem a ver com o que Cristo fez quando nós ainda éramos pecadores e nos tornou salvos. Destituídos de virtudes cristãs e riquezas eternas, desamparados, indigente e necessitado em todos os sentidos com respeito ao seu espírito. Bem-aventurados, mais que felizes, os pobres de espírito. Tem algumas canções que a gente diz que a gente precisa se esvaziar. Nós já somos vazios. Quem se esvaziou foi o Senhor.
E Ele é o centro da nossa existência. É por Ele que vivemos, é para Ele que nós fazemos as coisas que nós fazemos. E o intuito de estarmos aqui reunidos não é porque a gente quer trazer glória para a congregação da CBE, a Igreja Batista Alcance. Não é para de repente prestigiar o pastor Rodrigo, embora a gente queira estar aqui, porque é um momento ímpar também da nossa congregação, das nossas vidas. Mas é para glorificar o nome do Senhor Jesus. Porque foi Ele que abriu mão de toda a sua glória por um tempo, para vir viver o vazio que nós vivíamos, mas como alguém que não teve pecado. E mais, Jesus veio mostrar para nós que como homem Ele morreu, e que na sua morte Ele diz para nós: tudo nessa vida passa, é breve. E quando vocês tratam as pessoas por aquilo que elas possuem ou por aquilo que elas aparentam, vocês estão julgando errado, porque isso passa. Porque o próprio Cristo, a razão da nossa existência enquanto homem, morreu. A vida é breve. A vida é breve. Jó tinha muitos bens, Jó tinha uma família enorme, e ele viu tudo isso ir para o ralo. E ele diz para os seus amigos, quando começam a interpelar a vida de Jó: rapaz, olha a sua vida, as pessoas te davam respeito, onde você chegava as pessoas davam continência, onde você chegava botavam a primeira cadeira, e hoje você é um Zé Ninguém. E Jó diz para os seus amigos: olha, vocês estão olhando para a pessoa errada, eu realmente sou um Zé Ninguém. Vocês têm que olhar para Deus, que é o autor e consumador da nossa fé. Foi quem nos criou, é quem nos gerou, quem nos formou. Tim Keller disse: tanto o pecado quanto a graça destroem qualquer vanglória de todos nós. Todos pecaram, e aí ele cita Paulo escrevendo aos Romanos, e não há um justo, nenhum sequer. Portanto, todo aquele que nele crer em Jesus não perece. Agora ele lembra João, o Evangelho, João 3,16. Mas tem a vida eterna. Pois em Cristo não há judeu nem grego, não há escravo nem livre, não há homem nem mulher. O cristianismo é universal ao receber todo mundo, mas também é individual ao confessar que Jesus é o Senhor e a cultura e a etnia não o são. O que nós cremos é que o Senhor da glória, como o Tiago começou dizendo, é Jesus Cristo. O que nós cremos e o que nós proclamamos é que a vida eterna está na pessoa de Jesus Cristo. O que nós afirmamos é que Jesus veio para viver a nossa humanidade, e Ele morreu para que aqueles que crescem que Ele é o Senhor da glória pudessem então ser alcançados pela sua graça, e ao perceber que a sua graça está ao alcance de suas mãos, receberem vida eterna. E eu acabei de dizer para vocês aí o porquê do nosso nome. É proclamar. Por que alcance? Proclamar que o Evangelho de Cristo Jesus um dia nos alcançou, mas dizer às pessoas que esse Evangelho está ao alcance de cada um de nós. Foi o próprio Tiago que disse no capítulo anterior: sejam praticantes, não apenas ouvintes. Van Hooser escreveu: não devemos apenas falar cristão, mas praticar também. O desafio, portanto, é vivenciar na prática o não ser ouvintes que esquecem, mas praticantes que agem. Uma coisa que não deve ser apenas ouvir e em que não se deve apenas crer, mas que também deve ser manifestado ou manifestada, praticada e exteriorizada. Nós precisamos encenar, então, é o que Van Hooser vai dizer, no drama da doutrina. Nós precisamos, como um grande teatro, embora não fictício, mas da vida, encenar a vida que Deus nos possibilitou por meio de Cristo Jesus, e viver para as pessoas, de modo que elas vejam em nós a esperança de glória por uma vida diferente da que elas têm vivido até hoje. Jesus é a resposta para aquilo que a gente não consegue encontrar. E não apenas porque Jesus te ama, mas porque Jesus de fato disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Quer percorrer um caminho de segurança, não um caminho que vai te deixar imune às tribulações ou às provações da vida, mas um caminho onde você sabe que apesar de nós, o Senhor está conosco. Corre para Jesus. Quer percorrer um caminho dos seus relacionamentos, na maneira como você lidar com as pessoas, que seja um caminho de verdade, onde você seja uma pessoa verdadeira, corre para Jesus. Na verdade é um pacote, onde se um for quebrado, todos foram quebrados. É por isso que Jesus existe,
Porque Jesus vem dizer para nós que viver sobre o julgamento da lei é impossível para nós, porque a gente não tem como cumprir toda a lei, mas a graça de Jesus trouxe perdão a nós e mostra para nós a nossa insuficiência. Nós não somos autossuficientes, nós não temos o controle das nossas vidas, mas a graça de Cristo Jesus diz para nós que apesar de nós, Cristo nos amou e se entregou por nós, para nos dar perdão eterno. Tiago está dizendo então que nós devemos observar que nós não seremos então julgados pelos 10 mandamentos ou pela lei de Moisés. Ele está dizendo: falem e vivam como pessoas, versículo 12, que serão julgadas pela lei que nos dá liberdade. É o Evangelho. É muito mais fácil você vir para um lugar religioso, você ouvir de alguém dizer: faça isso, aquilo e aquilo outro, e durante essa semana você vai encontrar êxito para a sua vida. Não dê esse passo, não dê o outro passo, e você vai ser bem sucedido nessa semana. É muito mais fácil terceirizarmos para que alguém diga o que devemos fazer, e a gente vai lá e cumpre o checklist, e a gente diz: agora está tudo tranquilo. Quando nós entendemos que Cristo já nos perdoou, e que agora nós não vamos viver uma vida de libertinagem, já que Ele já nos garantiu o perdão eterno, mas que porque reconhecemos quem Ele é, vivemos uma vida para Ele, aí a coisa se torna mais difícil. E o que o Tiago está dizendo: pratiquem a vida de cristianismo de vocês dessa forma, não por aqueles que estão sendo julgados por um checklist, mas por aqueles que foram perdoados e tiveram perdão eterno na pessoa de Cristo Jesus, e que por entenderem isso, vivem para glorificar a Cristo Jesus, amam a Ele. A pergunta não é o quanto você trata as pessoas, a pergunta não é de que maneira você trata as pessoas. Tiago está abolindo isso. A pergunta é se nós verdadeiramente amamos a Jesus. Esses dias eu estava conversando com o pessoal que vai fazer aqui um musical de Natal, dia 23 de dezembro, vamos ter um musical de Natal aqui. Eu falei para o pessoal da Azaf, falei: rapaz, se vocês tiverem alguns músicos durante esse tempo para ceder para a gente, para fazer um rodízio, para a gente poder ter um louvor mais bacana aqui com outros músicos. Ah, não, beleza e tal. Eu falei: não, mas eu tenho um critério apenas, que seja alguém que ame Jesus de verdade e que por isso tenha compromisso com a palavra. Aí o silêncio ficou. A pergunta que o Tiago está fazendo para nós não é se a gente está cumprindo o checklist, é se a gente ama Jesus. Porque quando nós amamos ao Senhor, nós vivemos em função dEle. E a maneira como nós tratamos as pessoas que Ele tem trazido até nós, a maneira como nós nos relacionamos no nosso casamento, a maneira como nós lidamos com os nossos filhos, a maneira como nós vivemos, é aquela que reflete Jesus, e não nós mesmos. Carson afirmou que o Evangelho é normalmente apresentado não apenas como verdades que devemos aceitar e na qual crer, mas como verdadeiro poder de Deus para a transformação. Uma das coisas mais urgentes hoje é o estudo cuidadoso de como o Evangelho bíblico e ricamente entendido deve moldar tudo o que fazemos na igreja, todas as nossas éticas e todas as nossas prioridades. Quer ser alguém onde as pessoas possam olhar para a sua vida e possam dizer que você é alguém, gente fina para você viver, ainda que a gente não é merecedor desse elogio. Corra para a palavra de Deus, se renda a Jesus Cristo, abraça Jesus Cristo de fato como você não abraçou ainda até hoje, talvez. Ame ao Senhor de verdade, para que as outras coisas que você venha viver no seu dia a dia sejam, me desculpa a redundância, verdadeiras. O próprio Jesus Cristo, quando Ele compila os 10 mandamentos em apenas 2, Ele começa dizendo: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o coração, com alma, força, entendimento, com todo o seu engajamento. Eu quero dizer para vocês que quando nós não amamos a Cristo, quando nós não amamos ao nosso Senhor, mais do que tudo nessa vida, todo o amor que nós vamos ter pelas coisas que o Senhor nos dá, não é um amor verdadeiro. A maneira como nós vamos lidar com as pessoas, a maneira como nós vamos lidar com o nosso trabalho, a maneira como nós vamos lidar com a nossa família, não é amor verdadeiro. Porque nós só vamos saber amar de maneira real, de verdade, quando nós primeiro amarmos ao Senhor sobre todas as coisas, com todo o nosso coração, com toda a nossa maneira de pensar, com todo o nosso engajamento. Tiago encerra o último versículo que nós lemos dizendo que Deus, ao julgar, não terá misericórdia das pessoas que não tiveram misericórdia.
Mas as pessoas que tiveram misericórdia dos outros não serão condenadas no dia do juízo. Rodrigo, o que é ser misericordioso? É se relacionar sem ser parcial. É sem julgar pela aparência. É tratar igual os que são diferentes. É tratar em amor e com amor aqueles que pensam e divergem das opiniões que nós temos. Ser misericordioso é estender a mão para aquele que poderá nos ferir. Cristo foi ferido, Cristo foi traído. Cristo foi condenado e foi pedido para que fosse crucificado por muitos daqueles que estavam batendo palmas para ele. Ser misericordioso, e aí nós vamos encerrar, é talvez entregar a plenitude do nosso tempo, para como o Tiago nos encorajou, para ouvir aquele que está precisando, aquele que está necessitado de um ombro amigo, de um ouvido, para poder desabafar. Eu quero encerrar dizendo e citando Tim Keller. E se pelo menos de tudo que você ouviu, se você não lembrar, você lembre que você só vai conseguir tratar as pessoas sem indiferença, digo sem diferença, não sendo indiferente, quando você primeiro buscar a sabedoria que vem do alto, olhar para o nosso Senhor da glória e entender que se você pode e deve estar nele, você conseguirá tratar as pessoas com amor, conseguirá tratar as pessoas trazendo elas para perto, criando um ambiente saudável, criando um relacionamento seguro. E Tim Keller, sobre isso, no livro A Cruz do Rei, diz: há muita gente ferida nesse mundo. São pessoas feridas que estão se afundando emocionalmente e que precisam desesperadamente serem amadas. Quando você se depara com uma delas, instintivamente olha para o relógio e sente vontade de sair à francesa, pois ouvir o que elas têm a dizer sobre os seus problemas pode ser estressante. Ser amigo de alguém assim pode exaurir suas forças. A única maneira de elas começarem a se recompor emocionalmente é encontrando alguém que as ame. Mas a única maneira de amá-las é deixar-se esgotar emocionalmente. Parte de sua plenitude terá de ir para elas, e você terá de se esvaziar em certa medida. Se você se prender ao seu conforto emocional e simplesmente evitar pessoas desse tipo, elas afundarão em seu desespero. A única maneira de amá-las é por meio do sacrifício substitutivo. E a gente lembra de Jesus. Ele nos amou, porque ele se pendurou, ou ele foi pendurado numa cruz, que era o lugar que estava destinado a cada um de nós, por causa do nosso pecado. Então ele deu o seu melhor para nós. Por isso o texto bíblico vai dizer que Jesus vem na plenitude dos tempos, porque ele deu o seu melhor para nós. Ele se deu a nós. Que Deus possa abençoar a sua vida, que você possa, o Espírito Santo de Deus possa traduzir o seu coração, e que durante essa semana ele te encoraje, que você se sinta encorajado a lidar com as pessoas. Se há pessoas no seu convívio que até hoje você julgava por aquilo que ela aparenta ser, ou por ela pensar diferente de você, ou porque ela te traiu, ou porque ela pisou no seu calo, não vá até a pessoa, mas peça ao Espírito Santo de Deus que gere em teu coração um desejo enorme de perdoar essa pessoa e de ter uma oportunidade de ser alguém diferente para ela. Amar o próximo é entender como a ti mesmo, entender que o próximo é você mesmo, entender que você é o próximo e que você pode dar aquilo que as pessoas estão esperando e só você tem a oferecer, e que seja Jesus Cristo.